Pois bem, o Dino abriu um inquérito contra Bolsonaro. Flávio Eduardo e Carlos Bolsonaro, também com base no relatório da Covid. Mais um monte de gente, tá? Botou aqui também o Alan dos Santos, a Carla Zambelli, a Bia Kicis, Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo, botou todo mundo do governo Bolsonaro para ser investigado pela condução da Covid, né? E, de novo, não tem nada que indique mal feito do Bolsonaro na condução da Covid. Eles estão dizendo aqui, porque o presidente incitou a população a descumprir medidas de combate à pandemia, o que não consta que tenha acontecido de forma nenhuma. É mais um processo político, e dessa vez na mão do Dino. O Dino, de certa forma, sempre teve inveja do Alexandre de Moraes, né? Porque o Alexandre de Moraes ganhou uma certa notoriedade ao bater no Bolsonaro. E o Dino quer isso também. O Dino tem ambições políticas muito mais fortes que o Alexandre de Moraes, né? Mas eu não acho que esse processo consiga prosperar porque não vai ter apoio do resto do STF. Ninguém vai querer embarcar nessa canoa furada, porque não tem chance, né? Já que restauramos, se a gente conseguir restaurar os laços com os Estados Unidos através da anistia, não vai querer entrar numa outra roubada com esse outro projeto que, vamos combinar, ninguém se importa mais com isso, né? E esse é o outro ponto que eu acho importante, porque talvez seja um erro de cálculo do Flávio Dino, tá? Na época da pandemia, de fato, o pessoal conseguiu jogar muita lama no Bolsonaro, conseguiu piorar muito a imagem do Bolsonaro, porque a população estava assustada, né? A população, lógico, uma pandemia, um monte de gente morreu, um monte de gente perdeu pessoas queridas, realmente, uma pandemia é uma tragédia enorme. Então você conseguiu colocar isso na conta do Bolsonaro, né? Agora, a questão toda é que agora isso já passou. Não tem mais medo disso. Não temos mais pandemia nesse momento. Então, essa coisa toda de puxar uma pandemia, relembrar o caso, pode ter o efeito contrário do que o Flávio Dino quer. O Flávio Dino quer trazer o caso da pandemia porque acha que isso fere muito o Bolsonaro. Só que ele vai trazer essas coisas da pandemia, a discussão dessas coisas da pandemia, e no final das contas não tem nada de errado com as medidas que o Bolsonaro falou. Aliás, eram as medidas corretas, as que ele pretendia implementar aqui no Brasil de qualquer forma, né? Então, ou seja, ele ao trazer esse tema de novo, ao contrário do que ele imagina que isso pode ser uma piora para a situação do Bolsonaro, isso pode, na verdade, enfraquecer o lado do pessoal, dos pandemínios, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Mais uma vez, não me preocupa tanto assim. É lógico que vai ter vazamento para a imprensa, é lógico que vai ter manchetes sensacionalistas criticando o Bolsonaro. A parte de propaganda, é para isso que são esses processos todos, mas não creio que chegue em condenação isso daqui, que chegue em resultado jurídico efetivo para o Bolsonaro isso daqui.